Bom, agora nós vamos estar aí passando com vocês, né, a lição do estudo bíblico desse dia, que nós temos aqui com o tema. Nós estaremos aí projetando também para vocês acompanharem. Quem tem suas lições, né, pegue agora. Nós estaremos estudando a lição de número 5 e o tema da nossa lição de hoje, quem é este? Quando nós lemos, né, esse título, esse tema, nós vemos aí que nós temos, vamos lembrar um pouquinho, né, da aula de português, quando estudamos, né, classes gramaticais. Nós temos lá pronomes. Então nós vemos aqui dois pronomes nesse tema, que é quem, que é um pronome que ele está funcionando como um pronome interrogativo, né? Porque nós está fazendo uma pergunta. E também nós temos o pronome este, um pronome demonstrativo. Então, quem é este? Nós podemos pensar assim, quando alguém pergunta assim, quem é essa pessoa, né? Olhando para nós, muitas vezes, fala assim, quem é essa daí? Quem é a Venice, né? Vamos supor, essa pessoa não conhece. Então, o que falariam de nós? Então, vamos já pensar, vamos meditar nisso daí. Se alguém perguntasse, quem é essa daí? Quem é este? O que eles falariam de nós? Então, nós vamos ver um pouquinho, não vai falar da Venice, mas vai falar de Jesus. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre Jesus. O objetivo da nossa lição de hoje. Bom, texto básico. Texto básico se encontra em Mateus 8:27, que nos diz: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, perguntando, né? Os homens estavam ali, se maravilharam e perguntaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nós vemos aí o nosso texto básico. Alguém queria saber quem era esse homem, né? E nós já falamos que nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Então, eles queriam saber, eles não sabiam, eles não conheciam Jesus. Então, estava perguntando quem era esse homem que até os ventos e o mar lhe obedeciam. O objetivo da nossa lição é perceber que o poder exercido e concedido por Jesus aos seus discípulos é uma grande evidência de que ele é o rei há tanto esperado. Nós iremos, na nossa lição, a introdução aqui, nós vamos ver de olho no texto e nós vamos já também, já para as nossas perguntas, e vocês que têm as suas lições, vão acompanhando aí nas suas lições, e quem não tem, vamos acompanhando aqui conosco, né? Nós vamos ver os tópicos para o estudo, o poder demonstrado, né? O primeiro tópico nós vamos ver aí, o poder demonstrado. Segundo, o poder delegado. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso daí. As nossas perguntas, então nós já vamos fazer a primeira pergunta, porque na introdução nós teremos aí respondendo a primeira pergunta. Na primeira pergunta, com base na introdução, responda: por que Jesus é o rei tão esperado? Jesus era apenas um grande pregador ou ele também operava com poder, sinais grandiosos? Como a fala dos discípulos em Mateus 8:27 indica a identidade de Jesus e a chegada do reino de Deus? Então, essas são as perguntinhas que nós vamos aqui descobrir as respostas aqui no nosso estudo de hoje. Então, nós vemos que Jesus não era apenas um grandioso pregador. Ele também demonstrava na prática, né, do dia a dia, a sua grandeza.
Jesus, ele realizou vários milagres. Quando nós lemos lá em Mateus 11:5, que nos diz: os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, aqui já mostra um pouquinho desse rei tão esperado que era Jesus. Então, já demonstra o que na prática ele fazia. Diante disso, Jesus, nós vamos ver que diante disso percebemos que as coisas que Jesus fazia não condiziam com um mero profeta ou simples homem de Deus. Sua autoridade e glória travaram a mente dos seus seguidores a respeito da sua identidade. Eles ficaram assim, abismados, né? Perguntando: quem é este? Com todas essas coisas que eles estavam vendo, né? Quem é este? Quem é esta pessoa, né? Que faz tudo isso? Mateus 8:27 nos fala: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece, como nós já vimos na nossa introdução do texto básico. E esse estudo nos fará lembrar de que Jesus é o rei tão esperado por todos, né? Então, Jesus é o rei tão esperado. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Nós vamos ver aí que quando diz que até os ventos e o mar lhe obedecem, nós vemos que o reino de Deus chegou, né? Prova disso são sinais que Jesus realizavam naquele lugar ali onde ele estava. Os capítulos 8 a 10 de Mateus, entendemos que ele afirmou tudo essas coisas, né? Que Jesus demonstrou o quê? Poder, nós vimos isso. Mateus 8, 1, 9 e 34. Delegou poder aos seus discípulos, 9, 35 a 11. Então, nós vamos ver agora os tópicos que nós já falamos, que nós iríamos estudar, e que algumas pessoas já estudaram no decorrer dessa semana, o poder demonstrado. Então, nós vamos ver aqui o poder demonstrado. Na nossa lição aqui, os autores fizeram uma comparação do barulho de um trovão. Quem de nós, né, já não presenciou o barulho de um trovão? Chama atenção, né? Às vezes tem pessoas que ficam até com medo, porque é um barulho, né, tremendo. Então nós vamos ver que a obra de Cristo foi comparado com uma série de trovões e relâmpagos, que mudou o foco de uma sociedade, né? Chamou a atenção de uma sociedade, apontando para a vinda do Messias. Nós vamos ver também, aqui em Mateus 8:1 e 9:34, que revela o poder de Cristo. Cristo atuou acima de várias esferas da realidade humana. Então, nós vamos ver hoje essas esferas que Cristo atuou acima, não é abaixo, sob, mas acima de várias esferas da realidade humana. Em primeiro lugar, nós aprendemos, né, que Jesus exerceu poder sobre as doenças. Então, Jesus, ele exerce poder sobre as doenças. Nós vimos aí, nós estamos nessa situação de pandemia e nós devemos crer que Jesus, ele está acima, né? Ele exerce poder até sobre as doenças. Então, nós devemos pedir a Deus que nos livre, né, dessas doenças ou dessa doença, né, que está atingindo aí todo o país, todo o mundo. Nós vemos que Jesus, sem distinção de pessoas, ele curava doenças em grau avançado. Nós vimos isso em Mateus 8, 1, 4, que Jesus,
ele não faz distinção de pessoas. Ele cura o rico, o pobre, o culto, o inculto, ele cura todas as pessoas sem distinção. Nós vemos aí na palavra de Deus que ele curou aquele que estava coberto de lepra, ele curou servos, pessoas próximas, pessoas de toda uma localidade. Ele curou homens, ele curou mulheres. Então, irmãos, nós vimos aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes o ser humano, ele até faz acepção de pessoas, mas Jesus, ele não faz. Então, ele olha para todos nós sem distinção de pessoas. Ele tocava os leprosos que há muito não recebiam um abraço, curando também suas emoções. Quantas pessoas não precisam de um abraço amigo, né, para curar aquelas... às vezes a pessoa está fragilizada nas suas emoções e muitas vezes quando nós chegamos e damos um abraço na pessoa, aquilo é um alívio. Aquilo muitas vezes cura, né? Tudo aquilo, aquela angústia que a pessoa está sentindo. Então os leprosos na época de Jesus ficavam separados, eles não tinham contato com outras pessoas. Mas Jesus, quando chegava ali, ele fazia a diferença na vida daquelas pessoas, com um abraço, com uma palavra amiga. E tudo isso aqui que nós estamos estudando serve como exemplo para nós também. Nós devemos fazer, nós devemos agir assim. Muitas vezes Jesus dizia somente para as pessoas assim, vai, e ele era curado, né, das suas enfermidades, das suas dificuldades. Outras vezes ele tomava pela mão, ele segurava na mão da pessoa caída, necessitado, ele levantava a pessoa para que a pessoa pudesse seguir sem aqueles problemas, sem aquelas dificuldades na sua vida. Então Jesus, ele levantava os caídos e ele continua levantando os caídos. Basta nós crermos e procurar a sua ajuda. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus é quem faz isso. Ele leva, né? Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e ele levou as nossas doenças. Nós vamos ver agora a segunda esfera, né? Em segundo lugar da esfera social, nós vemos Jesus, ele exercitando o seu poder sobre os espíritos malignos. Nós vemos isso declarado na palavra de Deus, que muitas vezes ali Jesus encontrou, né, com pessoas com espírito maligno. E ele exerceu poder sobre isso também. Ele exerceu poder, né, sobre os espíritos malignos. Apenas com sua palavra, Jesus libertou vários endemoniados. Ele expeliu os demônios dos homens de Gadara. E olha só, presta atenção, amigos e irmãos. Quando ele fez isso, olha só, os demônios humilhados imploravam ir para os porcos, enquanto os incrédulos, rejeitando o poder de Cristo, imploravam que Jesus fosse embora. Olha a diferença, nós não podemos ser incrédulos, né? Nós vimos aqui nessa passagem que os demônios humilhados imploravam para que Jesus mandasse eles para os porcos. E muitos incrédulos, rejeitando o poder de Cristo, imploravam que Jesus fosse embora. Nós não temos, né? Nós não podemos ser incrédulos, implorar que Jesus vá embora, mas nós temos que aceitar Jesus na nossa vida. A autoridade do rei era tão notória que, ao expulsar demônios que causavam doenças como surdez, as multidões se admiravam, dizendo: jamais viu tal coisa em Israel. Então as pessoas vendo aqueles feitos, né, aqueles milagres de Jesus na vida daquelas pessoas, nós vimos isso daí em Mateus 33, as pessoas diziam: jamais viu tal coisa em Israel. Eles se admiravam com isso daí.
E através dessa admiração, nós não podemos só admirar, mas nós temos que crer, né, no poder de Deus e aceitar Jesus como nosso Salvador em nossas vidas. E fazendo uma retomada, Jesus exerceu poder sobre as doenças, exerceu poder sobre espíritos malignos, e agora nós vamos passar à última esfera, que é a autoridade de Jesus sobre a natureza é demonstrada. Então nós vimos sobre doenças, espíritos malignos, e agora nós vamos ver também essa esfera da autoridade de Jesus sobre a natureza. Jesus acalma a tempestade. Jesus apareceu-lhes justamente acima daquilo que se mostrava como grande problema, o mar. Os discípulos estavam com dificuldades, o mar estava agitado, a embarcação dele estava correndo perigo. E nós vemos aí a autoridade de Jesus sobre a natureza. Ele acalmou o mar. Com a palavra de Jesus, o mar se aquietou. E nós vemos aí Jesus andando, né, sobre o mar que até alguns minutos atrás estava agitado, estava aí preocupando os seus discípulos. Então nós vemos que Jesus, ele fala para a natureza, e a natureza ali no caso o mar se aquietou. Jesus sempre esteve e sempre estará acima dos nossos problemas, seja eles emocionais, espirituais, familiares ou físico. Nós temos que prestar atenção nisso. Jesus sempre esteve e sempre estará acima de nossos problemas, seja emocionais, espirituais, familiares ou físico. Você está passando por problemas? Nós vemos aí a nossa sociedade com muita dificuldade, todos, né, estão com dificuldades. É fácil? Não é fácil, mas vamos ter essa certeza, vamos crer que Jesus, ele sempre está acima de tudo isso, de todos os nossos problemas e nossas dificuldades, seja ela de qual forma for, emocional, físico ou familiar. Deus, ele pode resolver tudo para nós, basta confiarmos. Se tem uma lição que fica patente ao olhar para esses textos, é que podemos ter diferentes reações diante do agir do Senhor, reações boas ou más. Então, isso é certo. Muitas pessoas, às vezes, olha tudo isso que nós estamos aprendendo aqui de uma maneira boa, ou também tem uma reação assim que não é boa. E isso aconteceu antigamente e também acontece, não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas veem dessa forma. Podemos admirá-lo ou podemos desejar, né, ele bem longe de nós. Muitas vezes acontece isso, né? Podemos admirá-lo, querermos Jesus perto de nós, ou outras pessoas têm essa reação de querer Jesus bem longe, né? De cada um. Podemos clamar o nome dele ou podemos insultá-lo, como os fariseus fizeram. Então, nós hoje em dia também podemos fazer isso. Nós podemos clamar o nome de Jesus para que venha nos ajudar, que venha nos proteger, nos livrar dessas situações que muitas vezes, né, o nosso país enfrenta, o mundo. E também podemos assim insultá-lo, como os fariseus, nós vemos na palavra de Deus, como os fariseus faziam. Então, a chegada do rei causa reações com os seus súditos, os seus inimigos, de diferentes formas. Outra coisa que aprendemos
é que Jesus se importa com os seus. Isso é claro na palavra de Deus. Jesus, ele se importa com você, se importa comigo. Como exemplo lá do leproso. Jesus se importou de ver aquela situação do leproso. Ele sentiu compaixão. Ele sentiu compaixão daquela pessoa que estava sofrendo, sei lá quantos anos, né? Que estava ali com aquela lepra. Então, Jesus sentiu compaixão. Ele se importa com você, ele se importa comigo, ele se importa com todos os seres humanos. Então, ele se importa de verdade com os seus. Lembre-se disso, Jesus, ele se importa de verdade com os seus. Ele se importa com você, comigo e com todos. Vamos agora ver o outro tópico, o segundo tópico aqui, o poder delegado. Então, nós vamos ver no capítulo 10, né? Aí a segunda pergunta, para que nós possamos aí tirar dessas explicações as respostas. Então, presta atenção. Nós vamos ver aqui a pergunta: em que esferas da realidade humana é possível perceber que Jesus atuou? Jesus está acima das doenças, do espírito, da própria natureza? Então, a nossa segunda pergunta está falando sobre isso. Então, nós vamos ver aí o poder delegado. No capítulo 10, respondendo já a primeira parte da pergunta, trata da delegação da autoridade. Então, trata-se Jesus dando autoridade aos discípulos. E nós vemos aí Jesus concede aos discípulos que façam as mesmas ações vistas anteriormente, como nós vimos lá em Mateus 10:1. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar de toda sorte de doenças e enfermidades. Então, Jesus está dando essa autoridade aos seus discípulos que façam essas coisas em nome de Jesus. Vejamos como foi essa delegação, respondendo aí a segunda parte da nossa segunda pergunta. Então, nós vemos aí que primeiramente temos as instruções. O que quer dizer isso? Jesus vai dar agora um treinamento, ele vai ensinar os seus discípulos o que eles deveriam fazer. São elas: ir somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, versículos 5, 6. Pregar o evangelho do reino dos céus, versículo 7. Curar os enfermos, versículo 8. Fazer de graça, tá? Fazer de graça, versículo 9. Não fazer preparativos para a viagem, versículo 10. Escolher as residências como seus centros missionários, versículo 11 a 13. E nós vemos que ele diz no versículo 19, não se preocuparem como ou o que falar diante de autoridades. Por quê? Porque Jesus estava com eles e Jesus ia dar a palavra certa para falar naquela ocasião. Nós vamos ver também agora, em segundo lugar, temos as advertências, que é a pergunta... Bom, nós já explicamos a pergunta 3, tá? Quem está acompanhando aí, respondemos, né? Quais foram as instruções de Jesus. E agora nós vamos ver a pergunta 4, quais foram as advertências e os estímulos que Jesus deu aos seus discípulos, aos lhes delegar poder? Considere, né? Nós vamos considerar aqui a segunda parte da nossa lição, as notas, né?
E nós vamos responder isso daí. Quais foram as advertências e os estímulos que Jesus, né, deu aos seus discípulos. Então, nós vamos ver aqui que, em segundo lugar, temos as advertências. Quando nós falamos de advertência, nós lembramos do quê? Alerta, cuidados, né? Então, Jesus estava ali advertindo os seus discípulos, alertando, né, para que eles tivessem cuidado. E Jesus, a primeira coisa que ele fala, que ele ensina, né, aos nossos discípulos, para eles ter cuidado, Jesus adverte do ódio no contato com os de fora, versículo 16. Do ódio procedente das autoridades, do ódio dos próprios familiares, versículo 21. Enfim, do ódio de todo tipo de gente. Muitas vezes as pessoas são odiadas por falar do amor de Jesus, por falar de Jesus. Então, quem faz isso, muitas vezes são odiados pelas pessoas que estão vendo, seus amigos, muitas vezes seus familiares. Então, eles são odiados por causa de falar do amor de Jesus. Isso incomoda muitas pessoas. O elemento que torna essa missão tão nobre é que serão odiados, como Jesus diz, por causa do meu amor, por causa do meu nome. É por isso que as pessoas, quando transmitem a palavra de Deus, né, muitas vezes as pessoas rejeitam, não gostam da pessoa, mas Jesus já tinha alertado os seus discípulos quanto isso, que eles seriam odiados por causa do nome de Jesus. O chamado de Cristo não é um sofrer por sofrer, é uma profunda honra. Deve ser uma honra, né, para os seus servos quando anuncia a palavra de Deus e as pessoas estão ficando incomodadas com a sua palavra. Sofrer pelo amor de Cristo, então, deve ser uma honra, né, para cada um de nós. Vamos ver aí a segunda parte da nossa pergunta, da pergunta 4, né, ainda. Nós vamos ver aí que em terceiro lugar estão, né, os estímulos. O que seria estímulo? A gente tem que pensar na palavrinha. Estímulo é dar ânimo. Quando a gente quer estimular uma pessoa, nada mais, nada menos é do que você dar ânimo à pessoa. Dar apoio, incentivar a pessoa a fazer alguma coisa, ir à frente, alcançar os seus objetivos na vida. Então é isso, estimular. E Jesus fez isso também com seus discípulos, né? Deu estímulo. Era motivador saber que o rei também fora perseguido. Não é só as pessoas que estavam falando do amor de Cristo, da palavra de Cristo. Jesus, quando esteve aqui na face da terra, ele também fora perseguido. Então Jesus deu esse exemplo para os discípulos, para que eles tivessem ânimo, não desanimassem. Que o Pai está no controle e cuida dos seus, versículo 29 e 31. Então, o Pai não abandona os seus filhos, os seus servos. Ele está no controle e Ele vai cuidar de cada um dos seus. Ele cuida de cada um de nós. Que não há nada de surpreendente nas perseguições, versículo 34 e 38. Que quem perder a vida por Cristo irá achá-la, versículo 39. Que os discípulos estão indo em nome do próprio Senhor, versículo 40. Foi Ele quem delegou, né? Foi Ele que delegou isso aos seus discípulos. É Ele que está junto nessa história. É Ele que está junto com seus discípulos, com os seus, nessa atividade, nesse trabalho, né, de falar do amor de Jesus. Deus está conosco. Deus estava com seus discípulos e continua estando. Jesus afirma, né? Jesus delegou isso e ele afirma ter cuidado dos seus.
Nós vemos isso em Mateus 31a. Portanto, não tenham medo. É Jesus falando para cada um dos seus discípulos, para cada um de nós. Portanto, não tenham medo. Aqui fica patente que Jesus exerce poder, não apenas através de si, mas também através dos seus. Jesus, ele opera, Jesus operou e ele continua operando através dos seus filhos, dos seus servos. Também fica bem patente que os que obedecem ao Senhor sofrem hostilidade. Uma vez que o mundo odeia Cristo, também odeia os seus representantes. Então, quando você está fazendo a coisa certa, quando os servos de Deus estão fazendo a coisa certa, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não gostam, né? Não gostam, por quê? Ficam incomodados, porque Cristo está lá, ó, batendo na porta do coração dele, falando, abra, né? Abra, que Jesus quer entrar. E muitas vezes as pessoas ficam incomodadas com isso e não gostam que as pessoas falam do amor de Jesus. Mas outras, irmãos, estão sedentos de ouvir a palavra de Deus. Estão sedentos para conhecer Jesus. Por isso que nós devemos estarmos falando do amor de Cristo. Principalmente agora, né, que nós estamos nessa situação, o mundo, o nosso país, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas necessitando de uma palavra amiga, uma palavra de esperança, né, para que as pessoas, né, tenham um pouco de ânimo, que nós falamos, Jesus sempre falou assim, que nós passaremos por as aflições, mas ele venceu e nós também venceremos. Então nós temos que falar do amor de Cristo, né? Dar um pouco de esperança às pessoas que muitas vezes não conhecem esse amor especial que nós conhecemos, falar um pouquinho desse amor para que possa animar, para dar ânimo a essas pessoas que vamos passar um tempo aí de tribulação, mas nós seremos vencedores. Felizmente, ao conceder autoridade para agir em nome, o Rei Jesus é aquele que nos concede segurança, ao mesmo tempo que vai instruindo, advertindo e estimulando. Portanto, então, nós devemos confiar no Rei, pois ele transmite compaixão. Agora nós vamos estar de olho na vida, que é o outro tópico, que é confie no Rei, pois ele transmite compaixão. A nossa pergunta fala assim: você acredita que Deus se importa com você? Ou será que você tem um hábito de murmurar e questionar a bondade de Deus como se não soubesse quem é Jesus? Isso é uma pergunta pessoal. Reflita, tá? Reflita, pense. Como que é a sua atitude? Como que você está acreditando ou você está questionando, murmurando? Como reagir a tamanho amor, mesmo quando ele não responde, mesmo quando ele nos responde não? Como que é a nossa atitude? Como que nós agimos? Então, nós vamos ver que Jesus era cheio de profunda compaixão e, por meio dela, ele agia de formas mais diversas em pessoas diferentes, sem distinção de posição, né? Sem distinção de posição social, idade, sexo, condição. Nós já falamos que Jesus ele não faz acepção de pessoas, né? Essas coisas ainda se aplicam aos cristãos de nossos dias. Como diz certo louvor antigo, Cristo cura sim, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Então, nós temos esse louvor. Muitas pessoas aí que estão nos ouvindo, né, conhecem esse louvor. Então, ele se importa conosco. Nosso Senhor, o Rei, o Filho de Deus, continua a operar seus poderosos sinais, muitas vezes nos surpreendendo e nos fazendo amadurecer na fé.
Como é bom saber que somos alvos do cuidado de Deus, até mesmo nos nossos dilemas, né? Desta vida temporal. Como reagir? Corremos para os braços do Pai? Corremos para os braços daquele que tem amor, confiando em seu maior e supremo ato, que é a nossa remissão de nossos pecados lá na cruz? É isso que nós fazemos? É o que nós devemos fazer, né, irmãos e amigos? Confiar no Rei, pois Ele transmite compaixão a cada um de nós. Então, nós devemos correr para os seus braços, aquele que tem amor, aquele que tem compaixão para conosco, confiando no seu amor, na remissão dos nossos pecados, lá na cruz, quando Ele se entregou por mim, por você, todos nós pecadores, mas Jesus abriu os seus braços e morreu lá na cruz por amor de cada um de nós. Por isso devemos confiar no nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele transmite compaixão. Vamos ver também que nós devemos lutarmos pelo Rei, pois Ele transmite segurança. Nós lutamos por tanta coisa nessa vida, não é assim? Quantas coisas que a gente luta para ter, para fazer. Nós lutamos para nos formar na melhor faculdade, na universidade. Nós lutamos para ter um bom emprego. E por que não lutarmos pelo nosso Rei? Temos que fazer isso, pois Ele é quem transmite a segurança. E aqui na nossa pergunta nós vamos ver: você se sente seguro em ser cristão, em erguer a bandeira do Evangelho frente a um mundo perdido? Ou será que sente medo? Por que lutar pelo nome do Senhor? Então, também é uma pergunta aí subjetiva, né? É que você tem que responder. É para você fazer essa reflexão, é para nós fazermos essa reflexão. Então, aplica aos cristãos de todo o mundo, né? Lutar pelo Rei, porque Ele transmite segurança. Nós vemos aqui, uma vez que nos identificamos com Jesus Cristo e o confessamos, passamos a fazer parte de uma guerra. Nós somos soldados de Cristo, nós estamos nessa guerra. Sabendo quem é Jesus, somos motivados a lutar pelo seu nome, na sua autoridade. Para isso, temos a segurança que Ele nos deu. Ao contrário desses que muitas vezes ignora Jesus, ignora ser soldados de Jesus, estarmos nessa batalha, nós vemos aí que nós devemos entregar-nos a Deus e abraçarmos a sua causa. Sejamos como aquelas pessoas citadas por Mateus, as quais recorreram a Jesus e decidiram servi-lo. Então, vamos fazer isso daí. Vamos reconhecer, né, quem é Jesus e recorrer a Ele e falar: estou aqui, sou mais um para servi-lo, sou mais um para entrar nessa batalha, para ser um soldado. Porque nós sabemos que na batalha que tem Jesus, lá na frente, nós seremos mais do que vencedores. Então, vale a pena estar nessa luta, nessa guerra com Jesus. Nós estamos agora chegando ao final da nossa lição e nós queremos aí deixar, né, porque todas as lições têm um desafio da semana. Então, nós queremos deixar aí para vocês o desafio desta semana. O seu desafio é fazer um checklist das vezes em que você questionou a Deus. Outro, peça perdão se não tem reconhecido sua compaixão e o seu poder atuante.
Outra, tenta relembrar todas as vezes em que Deus lhe ajudou. Olha, irmãos e amigos, será que nós estamos lembrando de quantas vezes Jesus nos ajudou? O ser humano, às vezes, é muito esquecido e nós não podemos esquecer quantas vezes Jesus nos ajudou e continua ajudando. E por fim, ora para que você seja um melhor representante de Deus no mundo. Então vamos orar, pedir para Deus que nós possamos ser melhores, né? Ser melhores a cada dia, melhor do que ontem e melhor do que esses minutos já que nós passamos aqui. Que nós possamos, né, orar e pedir para Deus. Deus, que eu seja um representante melhor na face da terra, no mundo em que nós estamos vivendo. Amém?